Olá a todos! Hoje vou fazer um bolo de festa, vou fazer um bolo de chocolate com recheio de chocolate e caramelo e cobertura de chocolate. Aquele bolo especial para celebrar um aniversário, bem, qualquer coisa que queiram celebrar e queiram de facto dar ênfase à ocasião. Portanto, vou começar por fazer o bolo de chocolate como eu disse. Isto é uma receita muito fácil que usa cacau e a massa vai parecer um bocadinho líquida, mas depois quando coze fica um bolo muito úmido e perfeito para rechear e pôr as coberturas. A primeira coisa que vou fazer é preparar a forma. Eu tenho aqui uma forma redonda de 23 cm e vou pôr aquele spray desemoldante. Nós queremos ter a certeza que o bolo desenforma bem e como eu quero ter mesmo a certeza, apesar desta forma ser boa, cortei uma base de papel vegetal redonda, portanto com o lápis fui assim à volta e depois cortei, para ter certeza que de facto o bolo se desenforma bem. E já está. Se quiserem, podem também pôr uma colherzinha de cacau na forma, em vez de polvilhar com farinha, porque depois, se polvilham com farinha, o bolo é de chocolate, é castanho, não é escuro, e depois a farinha fica branca. Portanto, se polvilharem em forma, ponham um bocadinho de cacau. Eu este spray já tem farinha e gordura que chega, não vou pôr mais nada, mas fica a dica. Agora vou pôr aqui a minha forma de lado e vamos então começar a fazer a massa do bolo. Já tenho aqui a minha farinha de trigo sem fermento e vou juntar os secos todos. Vou juntar também o açúcar, um bocadinho de sal, sempre sal nos doces, acaba por, não só nos salgados, obviamente tempera a comida, mas nos doces também aviva aí um bocadinho a intensidade do açúcar. Um bocadinho de sal, fermento em pó e bicarbonato de sódio, pronto, que até se põe mais, que é um ingrediente importante neste bolo. E vou mexer tudo e vou juntar também o cacau. Portanto, o que eu tenho aqui é cacau sem açúcar, creio que até às vezes se vende chamado cacau magro, não é chocolate em pó, é mesmo o cacau. Portanto, tem aquele sabor intenso a chocolate, ao fim e ao cabo, o cacau. E, portanto, estou só a misturar os secos nesta fase. Nós vamos mexer isto um bocadinho, se tiverem uma batedeira, ponham na batedeira, eu não tenho, vou mexer à mão, mas não é só juntar líquidos e secos, convém mexer um bocadinho depois de juntar tudo, mas acaba por ser fácil na mesma. Tenho aqui os meus secos misturados e agora vou combinar aqui os meus ingredientes úmidos. Tenho já nesta copo medidor, tenho já o meu óleo, portanto é um bolo feito com óleo, vou juntar os ovos, aqui estão. Vamos juntar um bocadinho de extrato de baunilha, mais ou menos uma colher de chá, é assim a olho. E tenho aqui iogurte natural, não é iogurte grego, é o iogurte normal, natural. Portanto, vou deitar aqui para dentro. Se tiverem a batedeira, não precisam de misturar previamente, eu como vou fazer à mão, vou dar-lhe aqui uma misturadelazinha primeiro, para depois ser mais fácil incorporar nos ingredientes secos. Entretanto, tenho uma forno a aquecer, 180 graus, e este é um forno, como eu disse, este é um bolo, como eu disse, tem uma massa um bocadinho líquida e também demora um bocadinho a cozer no forno, portanto não coze assim em 20 minutos. Apontem lá para os 40, 50 minutos, porque senão depois fica cru no meio e não é isso que se quer, que ele já é úmido por natureza, não precisa de ficar mal cozido. Pronto, tenho aqui estes líquidos já mais ou menos incorporados, vou juntar aqui aos meus ingredientes secos e depois vamos juntar água quente, um ingrediente muito simples. A minha água ferveu no início, portanto não precisa ser água a ferver, mas água bem quente. Nós vamos pesar a água, eu já em outras ocasiões expliquei que medir a água por volume ou por peso é igual, eu tenho aqui a minha balança, acho sempre mais fácil fazer por peso, pronto, mais exato. Eu depois meto no post ou nas histórias os ingredientes e as quantidades exatas, porque como eu faço esta receita, às vezes faço mais, outras vezes faço menos, se me ponho a dizer de cor, ainda sai disparado. Portanto, eu agora estou só mesmo a tentar envolver aqui os secos nos úmidos, para depois então juntar a água e depois mexer. Isto até estou a fazer com a vara de arames, mas se calhar daqui a nada passo para a espátula. Se fizerem com a batedeira, fazem com a chamada pá da batedeira, portanto aquela que é, não é a vara de arames, é outra. Pronto, agora vou aqui misturar o resto, só para incorporar bem. Aqui está. E depois quando juntar a água, se calhar volto à vara de arames para ter a certeza que fica bem incorporado. O que é que acontece porque o bicarbonato de sódio é tão importante aqui? Porque o cacau vai reagir, o cacau é um ingrediente que é ácido e portanto vai reagir com o alcalino do bicarbonato de sódio e vai ajudar o bolo a crescer. E é por isso que é um ingrediente aqui que normalmente se põe menos
do que fermento em pó, e neste bolo acaba por ser o contrário. Portanto, a minha massa já está aqui combinados os secos com os ingredientes líquidos. Vou voltar à minha vara de arames, vou então pesar aqui a minha água e depois vou juntando lentamente e mexendo até ter a consistência que eu desejo. Eu acho que desapareci da câmera entretanto, mas eu vou voltar, não se preocupem que eu vou. Agora cá estou eu de volta com a minha água quente e vamos juntando devagarinho, às vezes fazendo assim com a vara de arames. Eu tenho sempre aquela toalha debaixo da tigela para ter certeza que ela não vai a lado nenhum. No início não juntem a água toda de uma vez, porque é mais difícil de incorporar. Depois, à medida que vamos hidratando os ingredientes, começa a ser mais fácil juntar tudo. Depois o bolo coze, vamos fazer então o recheio e a cobertura, vamos fazer diferentes. Para terem ideias, não precisam, podem em casa fazer até outras coisas, eu depois vou dando outras ideias. Eu achei com um recheio de chocolate e caramelo que sabia mesmo bem, e é mesmo aquela coisa de festa que a gente não come todos os dias, mas de vez em quando pode, e sabe muito bem, e depois no final o chocolate em cima. Portanto, como podem ver, não sei se conseguem ver, mas já vai ficando um bocadinho mais líquida esta mistura e já vou juntando mais água. Portanto, eu estou a juntar em 2, 3, 4 vezes. Na batedeira isto é muito mais rápido, mas se calhar também não têm batedeira em casa e, portanto, eu queria mostrar que é possível fazer sem a batedeira. E também vou decorar o bolo, basicamente, sem os meus utensílios de pastelaria. Vai ser um desafio, vou tentar usar o mínimo possível, porque eu sei que nem toda a gente em casa tem saco pasteleiro ou portanto, aquelas... como é que se chama? Umas coisinhas para fazer as forminhas de estrela, e portanto eu queria fazer uma coisa que mostre que qualquer pessoa pode fazer um bolo bonito em casa. É um bocadinho como aqueles desafios de maquilhagem, em que a pessoa tem que fazer a maquilhagem toda só com um pincel ou com os dedos. Neste caso é decoração de bolos com uma colher e com uma faca, e mesmo assim ficar com um aspecto bonito. Vão ver que é mais fácil do que parece. Pronto, isto já começa a salpicar, o que significa que temos a textura desejada. Portanto, já está a água toda na massa. Parece uma papa, parece que não vai correr nada bem, mas vai, e este é o momento onde querem, de facto, se estiverem na batedeira, deixem 1 minuto ou 2 só a mexer em velocidade média, e eu aqui vou mesmo à força de braços. O forno, como eu disse, 180, bem quente no sentido de deixar o forno aquecer. Não liguem só 5 minutos antes, deixem-no aquecer assim uns 15 minutos, que é para ficar mesmo com a temperatura certa interiormente, e o bolo, quando chega ao forno, começa logo a cozer. Estou só aqui a gastar um bocadinho extra de calorias para depois comer mais uma fatia de bolo, incorporar tudo muito bem. Estão a ver? Bastante líquido, é assim mesmo, não fiquem preocupados. Vamos pôr então a massa na forma, vamos ver, aqui está. Ela cresce bastante, portanto na vossa forma tenham atenção, se tiverem uma forma também diferente. Se virem que, por exemplo, tem massa a mais e que já está muito no topo, não encham a forma até ao topo, porque depois então correm o risco que ela comece a sair da forma e a ir para a base do forno. Portanto, isso é que nós não queremos. Se virem que na vossa forma a massa já está a chegar ao topo, não ponham mais, esta massa também faz uns queques ótimos. Pronto, a mim, como veem, espero que vejam, está 2/3 da altura, portanto um bocadinho mais de meio. E vai então para o forno e eu já volto para mostrar como é que se faz o recheio e a cobertura. Posso começar? Vamos então começar a fazer o ganache de chocolate e caramelo. Vou começar por fazer o caramelo. Tenho aqui um tachinho e tenho o açúcar, vou deitar o açúcar no tacho. Há 2 maneiras de fazer caramelo. Uma é o caramelo chamado úmido, em que se mete açúcar e água e depois carameliza, e outra é o caramelo seco, que é o que eu vou fazer hoje. Eu acho o caramelo seco mais fácil, porque há menos a probabilidade do açúcar cristalizar. Portanto, mete-se o açúcar no tacho. Eu faço sempre um buraquinho no meio, porque me permite ver quando o açúcar começa a derreter e começa a ficar assim mais líquido. Pode-se mexer o caramelo seco, portanto ele não vai cristalizar por se mexer. Obviamente queremos mexer o mínimo possível, porque se mexermos muito também às vezes o açúcar fica muito em caroços e depois dá mais trabalho a tirar. Portanto, o que eu quero aqui é que o açúcar comece a ganhar cor, assim um bronze bem escuro. E depois então juntamos as natas e a manteiga. E é este caramelo que vamos deitar sobre o chocolate e que vai dar aquele sabor de caramelo e chocolate.
o chocolate não precisa de ser derretido previamente, porque o caramelo vai estar quente e a temperatura do caramelo será suficiente então para o derreter. Portanto, o calor do caramelo vai ser suficiente para derreter o chocolate. E aqui é a parte de esperar, portanto, até que o açúcar comece a derreter e a caramelizar. Uma nota no que diz respeito a fazer caramelo, eu digo sempre que crianças e animais de estimação não devem estar por perto, porque o açúcar, quando aquece mesmo muito e, portanto, pode queimar e é preciso ter sempre cuidado. Devem ter sempre um tacho um bocadinho maior do que se calhar estariam à espera para as quantidades, porque quando se deitam as natas, ele sobe, borbulha muito e, portanto, não queremos correr o risco que saia para fora do tacho e que nos queime. Outra dica em relação à espátula: usar uma espátula que seja boa e que não vá derreter quando se puser no caramelo. Se for assim uma espátula às vezes assim de fraca qualidade, correm o risco de ter caramelo com espátula. Portanto, escolham uma espátula que saibam que é bem resistente à temperatura. Entretanto, já se começa a ver nas bordinhas o açúcar a derreter e vamos só espalhá-lo mais um bocadinho para derreter uniformemente. Portanto, como podem ver, neste método não faz mal mexer no açúcar, ele não vai cristalizar e é por isso que eu gosto deste método. Quando às vezes faz caramelo com mais quantidade, eu estou só a fazer o recheio para um bolo pequeno, o que pode às vezes acontecer é não se deita o açúcar todo de uma vez, vai-se deitando um bocadinho, vai-se derretendo e depois deita-se mais outro pedaço. Mas para este efeito podem pôr tudo de uma vez, porque é pequena quantidade e não há o risco de se queimar antes de o açúcar todo derreter. Ele vai derretendo, vai já ganhando cor e eu com cuidado vou misturando com a espátula para ele derreter uniformemente. Qual é a cor que queremos? Eu costumo dizer que quase que parece que fica assim arruivado e depois é o momento ideal para deitarmos as natas. Se não caramelizarmos bem o açúcar, fica excessivamente doce. E o que é interessante no caramelo é um bocadinho aquele toque mais amargo que tem. Também não queremos que queime. Se começar a deitar muito fumo e queimar, então também não queremos. Portanto, é assim, tem que estar com atenção. Não é o momento de ir atender o telefone, de verificar nada, ir atender o que seja. Temos que estar aqui à volta do tacho. Se for a primeira vez que fizerem, podem também, por exemplo, aquecer um bocadinho as natas. Eu não vou aquecer as natas minhas estão à temperatura ambiente e vai fazer um grande splash quando eu as deitar aqui para dentro. Portanto, afastem-se, quando for esse momento, deitam e chegam-se um bocadinho para trás. E é por isso que a gente quer um tacho grande. E é só ficar, há ali um momento em que fica cor de laranja e o meu é já, e portanto, deitar as natas. Está a borbulhar. Põe-se o lume no mínimo ou até se desliga. Atenção que o vapor que sai também é quente, portanto estou até a agarrar aqui a minha espátula na parte mais de trás. E eu estou a deitar as natas em 2 vezes, porque se deitam todas de uma vez, depois o caramelo fica todo engrumado e também se usa, não fica estragado. Tem é que depois se derreter novamente o açúcar e, portanto, deitando em 2 vezes, evitamos isso. Agora vou desligar o lume, está a cozinhar, não preciso de mais. Tirar aqui todas as gotinhas de natas do pacote que eu tenho. Vamos também deitar uma pedrinha de sal, aquele caramelo salgado. Tenho aqui flor de sal, só uma pitadazinha, mas que fica sempre bem. Ui, esta é uma cor que está ótima, assim escurinho. Vamos também deitar um bocadinho de manteiga. Aqui está. Eu normalmente até tenho a manteiga fria, porque acho que ajuda um bocado a parar aquele cozimento do açúcar, porque senão ele continua a cozinhar. E agora é mexer até a manteiga estar bem derretida. Eu às vezes gosto de sacudir, que é mesmo para ter certeza que tirei as natas todas. Já só tinha este pacotinho, portanto tenho que o aproveitar ao máximo. E agora, assim que a manteiga estiver toda incorporada, por acaso este não fez grumos, lá está aquele truque de deitar as natas aos pedacinhos, mas se virem que o vosso tem um bocadinho, um caroço de açúcar ou assim, o que fazem é ligam o lume no mínimo e vão com uma espátula ou até com uma vara de arames, deixando que esse açúcar derreta. A minha manteiga está quase toda derretida e vamos então deitar este caramelo sobre o chocolate. Eu estou a usar o chocolate amargo, um chocolate negro. Se tiverem chocolate de leite, também podem usar. O chocolate branco nunca experimentei, mas chocolate de leite também funciona. Eu vou com o chocolate negro para não ficar excessivamente doce o bolo. Isto tem tão bom aspecto. Se por acaso estiverem a fazer o caramelo e queimou o açúcar, o que fazem é desligam o lume, obviamente, metem água fria
e depois deixam que aquela água fria dissolva aquele açúcar queimado e então começam de novo. Eu pus o caramelo aqui e eu ainda não mexi, e foi de propósito, ainda não me esqueci, porque queremos que aquele calor do caramelo comece a derreter o chocolate. E agora sim vou começar a mexer e começamos a ver que o chocolate está derretido. Isto podem fazer quando põem logo o bolo no forno, porque isto também precisa de arrefecer, para ganhar aquela consistência certa de que senão fica demasiado líquido. E assim que for arrefecendo vai firmando, a manteiga vai firmando, não é que agora está derretida, e o chocolate também, e fica então na consistência certa para fazer o recheio do nosso bolo. Ou até para comer à colher, mas pronto, ninguém precisa de pensar nisso. O nosso ganache de chocolate e caramelo está feito, está aqui a arrefecer ao meu lado, e agora vamos fazer um ganache de chocolate simples para a cobertura. Portanto, tenho aqui o chocolate, aqueci as natas bem quentes, não precisam de ferver, mas têm que estar bem quentes, e vou deitá-las sobre o chocolate. Mais uma vez, não é preciso derreter o chocolate previamente, que o calor das natas é suficiente para derreter o chocolate. Também estou a usar chocolate amargo e a mesma quantidade de natas e chocolate. Para este efeito é a consistência que quero, mas às vezes, quando uma pessoa, podem ver noutras receitas, quando se quer um ganache mais líquido, põe-se mais natas do que chocolate, ou quando se quer mais sólido, mais chocolate que natas. Neste caso, eu ponho exatamente a mesma quantidade, porque fica aquela consistência de creme que eu quero. Deixei as natas aqui um bocadinho para começar a derreter o chocolate e agora sim vou começar a mexer. E depois é só mexer até derreter o chocolate. Se virem que ficam alguns pedacinhos de chocolate ainda sólidos, podem pôr em banho-maria só um bocadinho para ajudar a derreter. Uma nota, eu usei estas pepitas de chocolate, que são muito práticas e dão muito jeito para isto. Se não tiverem, só tiverem o chocolate em barra, cortam, portanto, até idealmente cortam com uma faca serrada, bem picadinho. Quanto mais bem picadinho estiver, mais depressa depois derrete com as natas. Portanto, é um ponto que é importante, é picar bem, só com uma faca serrada. Se não tiverem, usam uma faca normal, mas a faca serrada ajuda porque faz quase, esmigalha mesmo bem o chocolate. Pronto. E aqui estou a mexer, é o chocolate culinária normal, este já vem assim nestas pepitas e dá jeito. E a pessoa vai mexendo e o chocolate vai derretendo. O chocolate é muito temperamental, como se chama, porque é muito suscetível à temperatura e daí derreter muito facilmente. Na realidade, a gordura do chocolate, que é a manteiga de cacau, derrete à temperatura corporal, à nossa temperatura corporal. Por isso é que quando nós pomos os quadradinhos de chocolate na boca, se começa a derreter, aquilo sabe logo bem. E já está. Brilhante. Se aquecer demais, por exemplo, pode separar, não queremos isso. É por isso que a gente aquece bem as natas, quase escalda, mete e não precisa de aquecer mais, a não ser se virem que está muito brumoso, só um cheirinho de calor para derreter. Também vamos agora deixar arrefecer para depois então rechearmos e cobrirmos o bolo. Portanto, o bolo ainda está a cozer, temos ainda mais um bocadinho para esperar, mas eu já volto.